Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá e nós estamos tratando agora pela manhã do naufrágio do cruzador brasileiro Imperial Marinheiro em 1887 e agora, há pouco eu fiz um vídeo falando sobre os marinheiros que faleceram nessa tragédia e também daqueles que foram os heróis que ajudaram a salvar muitos marinheiros. O navio tinha 65 metros, 142 tripulantes e a gente vai tratar agora do Bernardo, né? O Bernardo, ele era Bernardo José dos Santos, que ajudou a salvar muitas vidas, né? Foi o primeiro pescador a ver o naufrágio na Barra da Regência, no Rio Doce, e ele acabou virando um herói nacional, um herói capixaba, né? E aqui o afundamento aconteceu na madrugada de 7 de setembro de 1887. Só que nós temos aqui um relato feito anos depois para o jornal A Voz do Mar, que fala bem assim: a Marinha de Guerra Brasileira, texto de Oscar Gonçalves. Eu vou ler ele completo aqui para vocês, porque no outro vídeo eu fiz só falando dos marinheiros que morreram nessa tragédia. A Marinha de Guerra Brasileira acaba de perder um dos seus mais ilustres almirantes e a pátria, um dos seus mais dignos filhos, com falecimento há pouco, ocorrido na capital, no Rio de Janeiro, do almirante Francisco de Matos. O desaparecimento desse grande marinheiro trouxe-nos à lembrança o naufrágio do cruzador Imperial Marinheiro, no ano de 1887, de cuja guarnição Sua Excelência fizera parte como segundo tenente. Então o almirante faleceu em 1939, mas ele havia sido tripulante como segundo tenente do Imperial Marinheiro que naufragou aqui no Rio, na Barra do Rio Doce, em Regência. Então, ele foi salvo, o almirante Matos, né, foi salvo, como quase toda a guarnição do navio sinistrado, por um pescador que se chamou em vida Bernardo José dos Santos. Aí o jornalista aqui, o cronista, o Oscar Gonçalves, ele faz um relato a respeito do afundamento e também do Bernardo. Foi na madrugada de 7 de setembro, em Comboios, perto da povoação de Regência, Barra do Rio Doce, às 2 horas da manhã, mais ou menos. O navio saiu em viagem de instrução, com alguns cientistas, iam fazer algumas medições hidrográficas. O navio estava comissionado para a Marinha do Brasil desde 1884, era um navio fabricado no estaleiro Ponta da Areia do Barão de Mauá que construiu o navio. E ao amanhecer daquele dia, depois de uma luta titânica de 6 horas para tentar salvar o navio, os ventos eram muito fortes, ventos sul-oeste, e o navio estava fazendo muita água, o mar estava muito revolto, como diziam, encapelado. Considerada a gravidade da situação, sem possibilidade de socorro, a guarnição estava já sem esperança, exausta, tentavam salvar o navio, porque podia dar abandono de navio, podia dar até pena de morte na época. Então era um crime muito sério abandonar o navio. O capitão, então, é o último que tem que sair do navio, né? O esquetino. Bom, aí o que aconteceu foi que lá de longe o pessoal viu atirar-se ao mar com o seu barco uma pessoa que veio em direção ao navio para tentar salvar. Era o pescador Bernardo. Este heróico filho da terra capixaba, com a intrepidez digna dos bravos, conseguiu, depois de 3 tentativas alucinantes, passar um cabo de vai e vem de bordo para a terra, permitindo assim que numa improvisada chalana, tá vendo? Ele usou uma chalana, salvasse quase toda a guarnição, senão a catástrofe teria sido muito pior. Graças a este caboclo, foram poupadas muitas vidas preciosas da fúria oceânica. Ao tempo que houve tão trágico naufrágio, o feito do Salvador fora um acontecimento. Naquele momento, aquilo foi um acontecimento nacional. E essa pesquisa que eu fiz aqui, gente, uma pesquisa bem grande, perdão, em jornais do Brasil todo. Então, como era um navio da Marinha Imperial Brasileira, de Dom Pedro II, aquilo, né, todos os jornais do Brasil noticiaram
o naufrágio, e depois, claro, as revistas deram muito crédito ao Bernardo, que foi homenageado, né, recebeu medalhas e honrarias, etc. Era um pescador, um homem simples, tá? Os jornais da época noticiaram o fato em letras gordas, não só descrevendo as peripécias da tragédia, como enaltecendo a ação humanitária do pescador Bernardo, que soube ser digno da grande classe anônima dos homens do mar. No Palácio do Governo do Estado, recebeu o caboclo Bernardo uma colossal manifestação, falando vários oradores inflamados que dignificaram a sua coragem e sua bravura. Numa subscrição popular, foi angariada uma determinada quantia, com que pôde ser comprada uma modesta casa na povoação de Regência, oferecida à família do homem, do Bernardo, né? Tão grande repercussão teve a ação do Bernardo, salvando com elevado patriotismo um punhado de servidores da pátria, que ele fora obrigado a vir ao Rio de Janeiro, onde a Marinha Brasileira prestou-lhe as homenagens de seu reconhecimento. Muitas outras expansões públicas de júbilo e agradecimento recebeu o heróico praiano, tendo a princesa Isabel de Bragança, então na regência do Império, em nome de Dom Pedro II, agraciado-lhe com a medalha da primeira classe, como demonstração do imperial agrado por tão importante serviço. Depois de tanta honraria, regressou Bernardo à terra natal, indo para o seu povoado, onde continuou na sua árdua profissão até ficar esquecido de todos. A 3 de junho de 1914, morreu miseravelmente, assassinado por um bandido cuja amante buscou a sua residência para fugir de mãos sedentas de sangue do seu algoz. Que triste, hein? Caramba! Essa história eu não me recordava. Ele foi assassinado pelo amante de uma mulher que fugiu para sua casa para tentar fugir do cara, do marido, amante que tentava matá-la. Que tragédia, né? Em 1914. E nunca mais falou-se no herói. Você vê, né? Que tragicamente desapareceu por um capricho do destino, sem ter como merecia um digno fim justo. Aí segue aqui, vamos colocar a foto dele, uma foto do Bernardo. É bem verdade que alguns escritores regionais têm feito na imprensa capixaba veementes apelos ao governo estadual para se venerar o seu grande filho, pois que no estado que o estado glorifique. Nem mesmo uma simples placa de uma rua qualquer existe com seu nome. E, no entanto, Bernardo salvou a vida de mais de 100 de homens que foram mais tarde úteis à pátria. Você vê, né? Um projeto chegou mesmo a ser pensado para ser apresentado ao Congresso Legislativo do Espírito Santo em 1937, a fim de ser erigido um monumento em memória do heróico pescador. Você vê que nessa época, Bernardo já estava esquecido. Ele faleceu na miséria em 1914, assassinado, e entre 1914 e 1937, nenhuma rua levava seu nome. É claro que hoje isso não existe mais, né? Hoje todo mundo reverencia o nome do Bernardo, né? E assim vai passando o tempo, sem um protesto à ingratidão dos homens, esquecendo aquele que em vida soube honrar a digna classe dos homens do mar. A Liga Naval Brasileira, empenhada em glorificar os brasileiros que se destacaram pelas suas façanhas, deve tirar do ouvido o pescador Bernardo, promovendo uma homenagem à sua memória, em honra àquele que, com o risco da própria vida, salvou de uma morte certa um punhado de valorosos marinheiros. Bernardo dos Santos José dos Santos foi fotografado em 1887 em Vitória, logo após o salvamento dos tripulantes do Imperial Marinheiro, né? Ele tinha uma cara forte, né? É um caboclo. Então, gente, essa matéria é da revista A Voz do Mar, de 1939, relembrando o naufrágio acontecido em 1887, portanto 50 anos antes, escrito por Oscar Gonçalves, e que a gente traz aqui para o Memória Capixaba. Então é isso aí, pessoal. Se você estiver gostando aqui do nosso conteúdo, por favor, dá um like, se inscreve no canal. Você pode acionar também aquele sininho ali do lado da inscrição do YouTube, que ele vai notificar você quando tiver vídeo novo aqui no canal. Estou fazendo vídeo todos os dias, né? E a gente já está às vésperas do Natal, hoje é 21 de dezembro.
Então a gente continua aqui com o nosso trabalho e fazendo também desde ontem, hoje já fiz o jornal chamado O Observador, que é um jornal que eu vou trazer as notícias do dia, da manhã. Ontem eu fiz às 8 e pouco, hoje também antes das 9. Aí os jornais estão com notícias velhas de ontem. Então eu vou fazer a partir de amanhã, eu vou fazer lá pelas 10, 10 e meia da manhã, porque aí a gente vai dar uma passada em todos os jornais capixabas online e as notícias do dia. O que está acontecendo no dia, né? Um jornalzinho de 20 minutos aí, para, né, não ficar muito maçante. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.